Será que estamos pensando que Deus não enxerga e nem ouve? Será que você está pensando que aquele que fez os olhos não vê? E que aquele que fez o ouvido não escuta? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens por meio do meu evangelho. Tudo o que fazemos, tudo o que falamos, cada passo que damos, tudo está no perfeito conhecimento do Altíssimo. Por isso deve o homem temer a Deus, porque o Senhor conhece minuciosamente todas as suas obras. Não somente as que praticamos, mas conhece os desígnios do nosso coração. Deus sabe porque estou neste culto. Se a minha presença aqui tem outro interesse que não seja a adoração do seu nome. Deus sabe se eu estou aqui realmente adorando a Ele, ou eu vim aqui com outra intenção. Se eu vim aparecer, se eu vim me mostrar, se eu vim fazer outra coisa que não foi dar glória ao seu nome, Deus sabe. Tudo está no conhecimento do Altíssimo. Por isso é que nós lemos no texto que eu tomei como texto oficial, quando a Bíblia diz: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque o Senhor há de trazer a julgamento todas as obras, até as que foram cometidas nas trevas, quer sejam boas, quer sejam más, todas serão trazidas a julgamento. A Bíblia diz que o juízo de Deus é verdadeiro. Romanos capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. A Bíblia ainda afirma que o juízo de Deus é imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. Isaías capítulo 24, os versículos 1 e 2, o profeta diz: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Nós que estamos aqui como líderes, não estamos isentos do juízo de Deus. E nem haverá menos rigor para nós do que haverá para eles. Aliás, haverá mais rigor para nós do que haverá para eles. Continua a Bíblia: o que suceder ao servo como ao seu senhor, a serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Na sociedade, as pessoas se dividem por classes sociais, e estas classes têm privilégios. São tratadas de forma diferenciada. Algumas têm até tribunal especial para julgar a sua causa. Mas a Bíblia diz que com Deus é diferente. O juízo será imparcial. A palavra de Deus ainda continua. Paulo diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo
justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com o nosso Deus não há acepção de pessoas. Muitas vezes nós não ficamos indignados com a parcialidade da justiça, não ficamos nervosos, só não interferimos porque não podemos, quando a justiça beneficia uns em detrimento de outros, só porque tem dinheiro e estão numa classe social mais elevada. Nós não nos indignamos contra isso e dizemos muitas vezes: neste país não tem justiça. Quantas vezes nós não dizemos: negro e pobre é quem paga a pena neste país? Pois para com o nosso Deus não tem negro, nem pobre, nem branco, nem rico, nem poderoso. Todos são igualmente tratados. Na carta Deus de maravilhas e poder, no livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 7, há uma palavra do Senhor às autoridades: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. A Bíblia ainda diz, eu estou chamando sua atenção para isto, eu vim aqui para lhe conscientizar a respeito disto, porque aqui eu vim para dizer como é que a gente pode ser crente. Não vamos nos enganar com espiritualidade deturpada, onde a gente fala em poder, mas poder por cima de tudo, onde a gente é capaz de pedir a Deus que intervenha em nossa vida, até para coisas pecaminosas. A Bíblia afirma ainda que o juízo de Deus, o julgamento de Deus, é sem chance de escape. Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24, o profeta diz: nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? glória, glória, glória. E o Senhor continua falando por meio de Amós, no capítulo de número 9, os versículos 1 a seguir: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, darei ordem à serpente e ela os morderá. Não tem como escapar. Glória a Deus! Aleluia! Porém a Bíblia diz que este juízo de Deus, ele só é aplicado depois de grande bondade e paciente longanimidade. Diz Paulo: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade,
E ele está me dizendo: não tem como escapar, e comigo não há acepção de pessoas.